Olá pessoal, Cássio novamente aqui com o nosso curso do Google AI Studio na prática. Né? Hoje nessa aula nós vamos falar sobre o prompt, o que é o prompt, né? O que é essa palavra bonita, o que é engenharia de prompt e no que isso vai nos auxiliar nessa jornada. Tá bem? Pessoal, você deve ter ouvido falar essa palavra muitas vezes e assim por diante, né? Dá até um contexto, nossa, deve ser uma coisa super complicada. A gente, prompt, sinônimo de prompt, instrução. É basicamente isso, tá bem? Que é uma instrução bem estruturada que você vai colocar lá na sua caixinha de diálogo da IA, bem aqui, ó, no nosso aqui XPTO, você vai colocar aqui a instrução e dali vai surgir a sua tarefa, vai surgir a sua sentença de embargo de execução, vai surgir a sua decisão sobre sentença de liquidação, a sua sentença de conhecimento, a sua sentença sobre embargos, enfim, é dali que vai surgir a coisa. Mas como é que isso se dá? Como é que é o resultado? Eu posso alcançar um resultado melhor? Se você mandar uma instrução genérica, você vai receber algo genérico. Se você for específico, se você for, né, você for, assim, vamos dizer, cirúrgico naquilo que você quer, você vai obter a melhor resposta, e aí que vem a produtividade, aí que você consegue os melhores resultados com o Gemini através do Google AI Studio. Então, assim, nós vamos ver lá no seu material, se você ainda não tem material, tá o link aí na descrição do vídeo, tá? Você pode baixar o material do curso, né? Você tem que dar são 3 pilares que a gente tem no material, né? Que é o contexto, o que você quer de forma específica, e você pode pedir até o formato, como você quer que essa resposta seja retornada a você. E isso é muito interessante. Por quê? Nós temos aqui o Google AI Studio. Agora eu vou colocar uma telinha para vocês no nosso PJE. Eu tenho aqui um embargo de execução. Tá? Teve embargo de execução, né, da reclamada, e eu vou ter que, como eu sou calculista, né, eu vou ter que apreciar esse embargos, né, só que de que maneira? Como é que vai ser feito isso? Né? Vou falar assim, gere uma sentença de embargo de execução do processo 1585/2022? Não é bem assim. Ele não conhece, ele não sabe do que está se tratando. Mas eu tenho aqui nos meus prompts, eu tenho aqui uma sentença, ó, embargo de execução. E veja bem, vamos voltar lá à nossa engenharia de prompt. Nós temos o quê? Lá no nosso material, o que nós falamos? Dê contexto, diga o que quer e peça o formato, não é isso? Então nós temos aqui, ó, um exemplo. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Você é um servidor do TRT, né? Analise a petição inicial anexada e elabore um despacho negando a tutela de urgência com base na ausência da verossimilhança das alegações. Gente, vamos dizer assim, eu não sou assistente de juiz, tá bem? Isso aqui é apenas para dar um exemplo. Só que uma coisa interessante, ó, você é um servidor do TRT. Quem assina essa análise, quem assina o despacho é o servidor? Não é o servidor, é o juiz. Então você tem que dar o contexto mesmo. Você pode falar que, em vez de você ser um servidor, você é um juiz de direito trabalhista. Esse é o melhor contexto. Quem é que vai fazer a decisão? Tá bem? Então, por isso que nós vamos entrar aqui, ó, no nosso material, que nós temos o quê? A engenharia de prompt. E o que é engenharia de prompt? A arte de escrever instruções claras, precisas e contextuais. Tem que dar o contexto, né, para a IA, para que ela entregue o melhor resultado possível para você. Então aqui eu coloquei, ó, vamos pensar no quebra-cabeça, você fornece as instruções, ele monta os quebra-cabeças para você. E olha os pilares aqui, ó, a identidade do agente. No nosso caso, gente, vamos lá. Vai ser um juiz trabalhista que vai revisar aquela minuta e vai assinar, certo? Talvez alterar alguns dados, provavelmente, e assinar posteriormente, né? Tem que dar o contexto jurídico, a tarefa que tem que ser especificada e o formato esperado de resposta. O tom, linguagem, jurisprudência. Você, assistente de juiz, geralmente você se depara com várias situações iguais, e aí você tem que utilizar, geralmente, uma súmula, uma jurisprudência, uma OJ, né, que é corriqueiro. No caso dos calculistas, muitas vezes, OJ 415, súmula 368, súmula 85, né, então, e assim por diante. Então, geralmente você já tem aí na sua cabeça a legislação que você vai utilizar. Então, você pode adicionar esse contexto também, você pode dar essas ferramentas para sonhar fazer a coisa. Tá, Cássio, mas como é que a gente vai fazer isso na prática? Beleza, vamos lá. Nós temos aqui um embargo de execução, gente. Nem li o embargo, tá? Nem li. Quer dizer que eu não tenho que ler? Não, eu vou ler, posteriormente eu posso conferir. Mas como o meu prompt já está maduro, eu já confio nele, não tenho recebido embargo de declaração ou qualquer recusa deles, eu não perco muito tempo com isso, tá bem? Aí eu volto lá, o meu prompt. Olha que interessante, gente. Prompt, sentença de embargo de execução trabalhista, instruções gerais. Considerando que é um juiz e que o juiz irá analisar os embargos da execução trabalhista, a sentença deverá observar os seguintes aspectos, conforme a legislação trabalhista e os fundamentos aplicáveis. Preliminares processuais, exame de regularidade da execução, verificar se a execução foi corretamente proposta, artigos 879 e 884 da CLT. Exame dos embargos, analisar se os embargos são tempestivos e possuem fundamentação adequada. Existência de erro material, caso seja identificado erro de cálculo, seu repulsivo de correção ou se impugnação sem fundamento e outro tipo de nulidade. Fundamentação, artigo 884 da CLT. Embargos procrastinatórios, possibilidade de revisão de cálculos, documentos e provas e a sentença de mérito. Sentença dos embargos, cálculo da reclamada, cálculo reclamante, laudo pericial. Então, isso aqui são documentos que eu vou anexar lá para que a EA possa analisar. Estrutura da sentença. A sentença de embargos deve ser cumprida por relatório, síntese da decisão de mérito, resumo dos embargos, análise das impugnações, e aí vem a fundamentação. Então, isso aqui, ó, é o relatório. Tá? E aí vem a fundamentação, análise da regularidade da execução, abuso de execução, os cálculos, embargos procrastinatórios, e depois vem o dispositivo.
Ou seja, e aí depois eu coloco aqui para ele citar os IDs também de cada documento, que a gente não fica procurando, né? Então, aí sempre você mostre um exemplo como você quer que seja escrito, ó. A sentença de mérito ID tal, condenou o reclamante, a impugnação dos cálculos apresentada pelo reclamante ID tal, ou seja, ele vai analisar e posteriormente ele vai marcar o ID para você. Depois, considerações finais. O juiz deve observar a necessária fundamentação de todas as decisões, artigo 93, ó. Caso identifique erro no cálculo, deve indicar a correção de determinada liquidação no valor. Caso o embargo seja procrastinatório, deve-se aplicar a multa. Sempre que fizer menção a qualquer documento constante das variáveis fornecidas, referencie o seu ID. Aí eu coloquei também o quê? Artigos que geralmente se utilizam. Artigo 879 da CLT, artigo 884. E aqui o que diz, ó, o texto do artigo, Cássio, mas se eu não passar, ele tem essa base de dados? Tem essa base de dados. Só que a partir do momento que você passar o contexto e os artigos, você vai ter, assim, uma grande probabilidade de acerto. Ele não vai delirar. Por quê? Porque você está alimentando os dados. Código 536 CPC, artigo 919. Aí vem aqui o fundamento do Código Civil, OJs relevantes. Ou seja, como eu falei, você que é assistente de juiz, você que é calculista, você que despacha aí na sua vara, você pode adicionar todas as legislações que você costuma utilizar para fundamentar as decisões da minuta para que o magistrado possa assinar. Tá? É uma maneira muito prática e segura de você estruturar o teu prompt para que você não corra aquele risco que as pessoas sempre têm de delírio da IA e assim por diante, tá bem? Então, lembrando, engenharia de prompt, você tem que, olha o tamanho do meu prompt. Ou seja, quanto mais detalhista você for, melhor vai ser gerada a sua decisão, melhor vai ser feita a tarefa. Agora eu vou fazer uma sentença de embargo de execução para vocês que vocês possam verificar como, na prática, como é que isso funciona. Então vamos voltar lá à minha janela. Eu tenho aqui embargo de execução. Eu intimei aqui para contraminuta. Vamos ver se eu tenho aqui um que já exista contraminuta, que é muito melhor para a gente exemplificar. Esse não tem. Eu já tinha separado, tá, gente? Mas enfim, como eu vi agora que não tem contraminuta, vamos aproveitar o nosso tempo, vamos otimizar o nosso tempo. Estou com sorte hoje. Eu vou seguir no primeiro, gente. Tá? Vou seguir no primeiro, vou considerar que não ocorreu contraminuta, pra gente não alongar muito o vídeo. Então vamos voltar lá. Nós temos aqui os embargos de execução apresentados pela reclamada. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou aqui na barra de pesquisa, gente. Geralmente eu trabalho assim. Coloco aqui sentença. Ele puxa aqui as sentenças para mim. Eu vou verificar, colocar a sentença de mérito. E posteriormente sentença de embargo, se tiver e for relevante, se os embargos não foram rejeitados. Então temos aqui. Você tem duas opções. Você pode baixar o documento PDF. Baixou aqui. Vai lá no seu Google AI Studio e você pode anexar. Aqui eu vou informar o Gemini que nós vamos fazer uma nova sentença. Então assim, vamos fazer uma nova sentença. Lembra que eu falei, se você anexar por aqui, ó, no botãozinho, o PDF que você baixou, você pode fazer isso. Pronto. Isso aqui eu vou chamar sentença. Tá bem? Só que, gente, isso aqui fica muito pesado. Então eu vou tirar esse documento, tá? Não vou fazer isso. Por quê? Porque não é interessante. Não é interessante, fica muito pesado para ele. Então o que você pode fazer? Aqui no lugar da sentença, você abre aqui só uma guia da sentença em si, dá um Ctrl A, Ctrl C, vai lá no seu Gemini, sentença, recebe. Isso aqui é o meu prompt, tá, gente? Depois eu passo para vocês aí na, na descrição do vídeo, tá? Só que como é que eu organizo o meu prompt, né? Vamos lembrar aqui. Além dele ser muito detalhado, eu passo o conteúdo de cada, faço um parecido com uma tokenização, ou seja, eu separo cada parte da minha estrutura em variáveis. Em programação, que você tem, mas não tinha que saber programar, cara? Não, não precisa, tá? Mas aí eu sugiro fortemente que durante o seu prompt você crie variáveis. O que é uma variável em programação? É uma caixinha, alguma coisa, um local, um espaço de memória onde você armazena informações que serão utilizadas posteriormente. Então aqui no meu prompt, o que eu armazeno as informações? As minhas variáveis são a sentença, sentença de embargos, impugnações sobre cálculos, a minha sentença de liquidação, os meus embargos de execução e a contraminuta se houver. Né? Então essas são as variáveis. Por quê? Eu junto, né, essas informações de uma variável para o Gemini, ele sabe que a sentença vai ter aquele conteúdo extenso, os embargos de execução vão ter aquele outro conteúdo, e ele consulta essas informações para depois ele consulta o prompt e vê o que ele vai fazer com aquelas variáveis. Tá? Já já vocês vão entender para quem ainda não entendeu. Então eu peguei a sentença, copiei e colei aqui. Ó. Vai ficar organizado dessa forma que vocês estão vendo aqui. Não tem problema, ele entende, tá? Então eu peguei a sentença. Depois eu vou pegar, verifico se tem uma sentença de embargo de declaração. Vamos ver se tem. Ó, tem embargo de declaração.
e acolher os embargos. Quando acolhe os embargos, eu geralmente coloco lá a sentença de embargos. Vamos lá novamente. Sentença, embargos, igual. Copiei, Ctrl C, Ctrl V, colei, tá, gente? Tá aqui sentença de embargos. Depois, eu vou, procuro aqui na minha barra de pesquisa o acórdão. Vamos ver se tem acórdão. Tem acórdão, isso aqui tudo é intimação. Vamos lá, Ctrl C, vamos lá, Ctrl A, Ctrl C, e vamos colocar aqui acórdão. Pronto. Depois, nós vamos lá. Depois do acórdão, eu pego e coloco a minha decisão de liquidação. Não coloco, só coloco decisão. Tem aqui, vamos lá, decisão de homologação de cálculos, tá aqui. Você vê que a minha decisão de homologação também, gente, é bem enxuta, tá bem? Feita propositalmente para que a IA possa entender o melhor possível. Então, coloca aqui, ó, sentença, liquidação. Igual, colei aqui. E aí eu vou colocar agora os embargos, execução. Se acostuma utilizar se você for utilizar nome de variável, gente, coloca uma variável com um underline, se tiver mais de um nome, tá? Não coloca hífen, ou melhora, assim, ele entende melhor dessa maneira aqui, tá? Um underline. Então vamos voltar lá. Agora eu quero os embargos da execução. Estão aqui. Se vocês houverem algum ruído, aí meu vizinho resolveu escutar, né, um som muito alto hoje, mas tudo bem. Vamos lá. Pronto. Adicionei as informações que eu queria, né, e tudo. O meu prompt está organizado e eu vou dar aqui um run aqui, ou um Ctrl Enter, tá, para que ele gere a decisão para mim. Existe um delay? Existe. Agora ele já está gerando para nós a decisão. Olha que interessante, gente. Ele aponta cada dado que foi abordado nos embargos de execução e gera aqui o texto jurídico na estrutura que eu falei para ser gerada, dá provimento ou não aos embargos. Pronto, gente. E aí, o que você faz aqui com isso? Você pode, vamos lá, tem aqui o relatório, vamos chegar aqui, relatório, vistos, etc, tudo mais. Você pode copiar isso aqui, você pode só dar um copy aqui, mas geralmente eu seleciono a parte que me interessa, tá? Para quem utiliza a extensão mais PJE, eu já tenho um botãozinho aqui que vai gerar, vai buscar o meu modelo. E isso, eu sugiro fortemente que vocês passem a utilizar a extensão para quem nem utiliza, porque vai ajudar bastante. Aqui ela travou por quê? Ela travou porque eu não tinha apertado o botão aqui para iniciar a execução, tá bem? Agora, ele vai pensar o meu modelo normalmente. Vocês viram quanto tempo ele demorou para gerar a decisão de sentença? Aquele esqueleto? Você que é assistente de juiz, você que é calculista, que precisa apreciar embargos da execução, olha o tempo que você economiza, né, com a leitura de documento, com a leitura com o resumo de documentos, para você entender o que está sendo pedido ali na coisa. Você não precisa simplesmente pegar aquela sentença gerada pelo seu prompt, né, e colar aqui, Deus nos acuda, não. Você tem que revisar. Sempre revise a resposta do modelo, tá? Sempre revise a resposta. Como eu já tenho aqui, eu já tenho meus prompts já estão maduros, eu já revisei várias vezes, geralmente a resposta que me é dada é satisfatória, tá? Eu não tenho tanto receio de fazer isso, tá bem? Só que eu sempre reviso também. Peguei lá, ó, olha como é que ficou colado aqui, Cássio, eu vou ter que formatar tudo isso? Não, gente. Quando isso acontece, você vem aqui, você pode copiar no estilo Markdown, que é o estilo que ele vai gerar aqui para você, vamos lá. Ó, aqui, ó, copy Markdown. Markdown, gente, é uma linguagem de marcação de texto parecida com HTML um pouquinho, tá? Não vou entrar no mérito para vocês, mas copiem com o Markdown. Copiou, pronto, ó, a estrutura que você queria. Evidentemente, você, né, servidor, vai retirar essas partes que não são relevantes para você no texto. Tá? Tem aqui o relatório. O que você vai fazer? Isso aqui resta purpurina, tá bem? O resto aqui é purpurina para você colocar um negrito, para você verificar quais partes foram abordadas. Ó. A garantia da execução do depósito judicial. Isso aqui eu coloco, não coloco. Né? Só que ele aponta os fundamentos de cada parte dos embargos de execução, ó, diferenças salariais. Aí vem a fundamentação, vem o mérito, os juros. Então, assim, olha o que você. Julgo parcialmente procede nos embargos de execução, eles para ter na retificação dos cálculos, e aí você vai verificar, né, se procede realmente isso, você vai revisar. Geralmente aqui no meu prompt, gente, tá certinho, não tem problema, tá bom? Então, assim, resumindo para você, vamos voltar lá à nossa plataforma. Aqui, você vai colocar o seu prompt extremamente detalhado.
com um botãozinho. Nesse botãozinho você vai salvar, e aqui você vai anexar as suas variáveis, né, como a sentença, o acórdão. Você vai jogar a sentença e o acórdão numa caixinha, lembre-se, a variável, para que o modelo possa consultar essa variável conforme as instruções que você dá aqui no seu prompt. Tá bem? Eu espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco do conhecimento. Vamos falar mais sobre prompt e instruções nas próximas aulas. Fiquem tranquilos. Tá? Até lá.